Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de História da semana. Vamos iniciar lá na página 70, onde nós vamos ver um pouquinho como era a sociedade no Egito Antigo. Nós vimos até aqui a sociedade de Atenas, nós vimos a de Roma, certo? E agora nós vamos ver um pouquinho... Não, confundi Vou começar de novo. Bom, olá quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa primeira aula de História da semana, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os povos e a sociedade do Egito. Nós falamos até aqui dos povos da África, né? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre como era no Egito, ok? Peguem a apostila de vocês, lá na página 70. Vamos lá então. Durante a Antiguidade, outras formas de organização se iniciaram no continente africano. Foi o que nós estudamos até aqui, com reinos e impérios. Como exemplo, podemos citar as sociedades do Egito Antigo e da Núbia. O Egito Antigo se desenvolveu há mais de 5.000 anos e foi uma das principais sociedades da Antiguidade, influenciando culturas europeias e asiáticas em várias áreas do conhecimento, como engenharia, astronomia, grifem isso aqui, engenharia, astronomia, arquitetura, medicina, técnicas agrícolas e etc. Podem grifar esse parágrafo inteiro aqui também, vamos ler ele. Outras marcas características do Egito foram os sistemas de escritas hieroglífica e as construções, principalmente as pirâmides, as estátuas de faraós, as múmias, aquelas figuras do Egito que ficaram muito famosas, que tem até muitos desenhos sobre isso, né? Então, aqui nós podemos ver algumas estátuas de faraós feitas. Então, olha como eles tinham uma boa arquitetura, desde aquela época, né? Eles conseguiam construir grandes pirâmides e dentro dessas pirâmides eles colocavam as múmias dos seus reis, dos seus imperadores e fora faziam essa estrutura, essas estátuas. E isso até hoje é muito visitado, virou um ponto turístico do Egito. Quando a gente fala em Egito, a gente já remete às pirâmides do Egito, certo? No sul do Egito Antigo, região atual do Sudão, desenvolveu-se há aproximadamente 5.000 anos a sociedade de Núbia, que possuía, grifem isso, que possuía grande diversidade de cultura material, como a fabricação de cerâmica, instrumentos, armas e ferramentas de ferros. Vamos virar a página agora. Vamos para a página 71. Vamos agora então para a página 71. Aqui nós temos algumas dessas ruínas que ficavam no Antigo Egito, nessa região de Núbia. Por volta dos anos 730 a.C., dezenas de embarcações lotadas de guerreiros núbios do reino de Cush invadiram o Egito por meio do rio Nilo. Liderados pelo rei Pié, os núbios derrotaram os egípcios após 1 ano de guerra e tomaram o poder, dando início à era dos faraós negros. Grifem isso. Nesse período, grandes obras foram realizadas no Egito, como a construção de monumentos e diques do rio Nilo para evitar inundações. Além disso, Pié comandou os exércitos para evitar que o Egito sofresse invasões por povos estrangeiros como os assírios. Podem grifar também. Então vocês veem que isso foi uma era de grande importância para o Egito, onde depois dessa guerra, esse Pié, ele que se tornou o faraó, ele procurou proteger toda aquela região do Egito, onde fez construções, onde buscou proteger o seu povo e tudo mais. Pié, o grande faraó negro, se intitulava como verdadeiro senhor do Egito e herdeiro das tradições de seus antecessores. Podem grifar também. Após a conquista do território, ele regressou para a Núbia, então ele voltou para o seu ponto de origem e nunca mais voltou ao
Egito. Por 35 anos ele governou o Egito de longe. Então, lá de Núbia, ele continuou governando o Egito. Isso fez com que ficasse conhecido como Senhor das Duas Terras. Ao morrer, Pié foi sepultado em uma pirâmide construída em El-Kiru, no Sudão, junto de seus cavalos. Além de Pié, outros governantes núbios assumiram o poder e controlaram o Egito durante muitos anos. O reinado núbio chegou ao fim em 670 a.C., quando assírios ocuparam o território. Grifem isso. Foi quando esse reinado núbio, que era dessa região, acabou. E assim, os assírios tomaram o poder do Egito. Virando a página agora, vamos para a página 72. Os Iorubás e os Bantus são nomes bem difíceis de pronunciar, né? Os Iorubás e os Bantus constituem grupos que se formam muito tempo depois do Khoikhoi e do San. Lembra que nós vimos isso na aula anterior? Que eram os povos lá da região da África. Nós vimos esses dois povos aqui, lá na página 66. Lembra que nós estudamos que eram das pinturas das cavernas? E eram compostos por outros grupos menores, cada qual possuindo suas crenças, costumes e línguas. Então, cada povo se designou com essa nomenclatura porque cada um tinha suas características, as suas particularidades, o seu modo de viver. Os Iorubás eram formados por grupos situados na região da atual Nigéria e falavam a mesma língua, o Iorubá. Além disso, esses grupos possuíam crenças e costumes parecidos. Podem grifar. Os reinos iorubás eram organizados em cidades com até 20 mil habitantes. Cada cidade era liderada por um chefe, que era chamado de Obá. Grifem aqui o nome do chefe também de cada cidade. E cada chefe, por sua vez, deveria obedecer a um rei. Então, cada cidade tinha um chefe para liderar aquele povo. Mas cada chefe tinha que obedecer o seu rei, que era o poder principal, chamado Oni. Então, grifem aqui também como o rei era chamado. Dessa forma, o sistema de governo dos Iorubás era monarquia, onde tem uma hierarquia. Os Iorubás praticavam comércio com outros povos, e assim como os Bantus dominavam a metalúrgica. Então, eles criavam muito esses materiais de ferro. E esse aqui é um exemplo, que é um bracelete de metal produzido entre o século XV e o século XIX pelos Iorubás. Então, esse era o material que eles criavam principalmente, esses máscaras, braceletes, placas, entre outros de metal. Continuando, agora vamos ver sobre os Bantus. Podem começar a grifar. Já os Bantus viviam na região onde atualmente se localizam a Angola e o Congo e Moçambique. São formados por diversos grupos que têm uma origem em comum e falam línguas semelhantes. Então aqui eles falam línguas semelhantes. Lembra que lá no outro ele falava uma língua só, que era a língua deles? Aqui eles já falam línguas diferentes, porém são semelhantes. Os reinos Bantus eram organizados em províncias administradas por um chefe escolhido pelo rei. Então, olha, já tem uma diferença, né? Havia também um grupo de conselheiros nobres, grifem isso, que eram responsáveis por coletar impostos e realizar a fiscalização. Lembra que lá no outro era o chefe que obedecia o rei? Aqui nós já temos outras classificações, ó. Os reinos Bantus eram organizados em províncias administrativas por um chefe. Esse chefe era escolhido pelo rei, certo? Tá. E também, dentro dessa sede administrativa, tinha um grupo de conselheiros nobres, que eram responsáveis por coletar impostos e realizar a fiscalização. Então, aqui temos mais pessoas em torno dessa política. Durou cerca de 2.500 anos e fez com que mais da metade do continente fosse povoada por grupos que falavam línguas formadas com uma base comum,
com uma única origem. Então, a base da língua é comum, ela se diferencia em alguns aspectos, então ela é semelhante, correto? Virando agora na página 73, atualmente há na África mais de 400 povos formados por grupos étnicos que falam a língua banto e ocupam territórios que fazem parte de Camarões, Congo, Angola, África do Sul e de muitos outros locais. Então esse povo ele se espalhou por todo o continente africano. Agora aqui tem uma atividade. A palavra de origem banto representa na língua portuguesa e elas são evidências e herança africana em nossa cultura. Essas palavras são usadas cotidianamente em diferentes situações. Sendo assim, pesquise no dicionário o significado de cada palavra apresentada a seguir, depois escolha uma delas e faça um desenho de uma situação que retrate o uso dessa palavra. Então, o que vocês irão fazer? Cafuné, gibi, bambolê, quitanda, nenê, minhoca, marimbondo e cochilar. Vocês vão pesquisar no dicionário o significado de cada uma delas. E a professora quer que vocês escrevam o significado de cada uma delas, ok? Porém, vocês vão escolher uma para representar com um desenho. Exemplo, cochilar. Qual é o significado de cochilar? Quando eu descanso por um curto período. Então, eu vou representar isso através de um desenho. Ou, cafuné. Representar isso através de um desenho, depois que vocês verem o significado. Então, o significado a professora quer de todos, mas o desenho somente de uma, ok? E assim a gente finaliza a nossa primeira aula da semana. Um beijo, quarto ano, e até a próxima!